casa de Maquir. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar a outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos em batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Mas na pressa, porém, deixou ele cair e ele ficou aleijado. É isso que a Bíblia nos fala em 2 Samuel 4:4. Certamente a história de Mefibosete é bem conhecida e provavelmente a maioria das pessoas já ouviram falar na saga desse menino príncipe que foi aleijado de ambos os pés. No entanto, eu gostaria de contar a história de um homem menos conhecido, com poucos relatos sobre ele na Bíblia. Embora poucos, são riquíssimos os pontos que temos a aprender com esse protagonista, que, embora pouco citado, deixa uma história com grandes exemplos de amor ao próximo. Essa semana eu estava conversando com um aluno e ele preferiu, ao invés da aula, que nós tivéssemos uma conversa e ele me pediu alguns conselhos. Esse jovem tem 23 anos. Ele já é formado, já morou fora, fala inglês e estuda espanhol comigo. Ele saiu agora de um ótimo emprego que ele tinha para empreender com seu pai e em half-time trabalhar em uma empresa americana. Enfim, um jovem muito inteligente e bem preparado e que aos olhos humanos terá muito sucesso. E na nossa conversa, Deus me direcionou a dizer que geralmente conhecemos o nome daqueles que conseguiram chegar até o cume do Everest, mas não sabemos o nome dos Sherpas. Ele me perguntou o que são Sherpas. Os Sherpas são um grupo étnico do Nepal que vive às margens do Himalaia. E esses Sherpas, esse grupo, eles são conhecidos por serem guias experimentados e carregadores. São eles que possibilitam com que as pessoas que tentam subir o Everest consigam chegar ao topo. E esse personagem que vamos conversar, ele foi um Sherpa de Deus na vida de Mefibosete. Para entendermos e aprendermos mais sobre ele, precisamos relembrar um pouco a história do já famoso Mefibosete. Como o texto bíblico já pronuncia, Mefibosete era filho de Jonatas, que por sua vez era filho do rei Saul. Logo sabemos então que Mef, vamos chamá-lo desse jeito carinhosamente, assim, Mef, ele era um príncipe sujeito ao trono. Tinha sangue real e direito a viver no palácio e governar futuramente as terras de Israel. No entanto, esses planos foram abortados quando seu pai e seu avô foram mortos em batalha. Tradicionalmente, naquele tempo, quando um rei era sucedido por outro, que não era da mesma família, esse novo rei buscava exterminar a linhagem real anterior, para que ninguém no futuro possa lhe reivindicar o trono. Desse modo, então, ao saber da morte do rei, houve um grande desespero no palácio. E nessa correria, foi necessário a todos de sangue real fugir, e na pressa da fuga, um acidente terrível aconteceu com o menino Mef. Acidente que o deixou aleijado de ambos os pés. Vamos imaginar e entrar na realidade desse menino. Imagine a dor, o desespero de uma criança que tinha somente 5 anos de idade e que tinha tudo que uma criança nessa idade e nessa época podia ter. Ele era filho de um príncipe e neto de um rei. Certamente ele era bajulado, ele era paparicado e muito bem cuidado.
À sua disposição estavam os melhores brinquedos, as melhores refeições, os melhores doces, os melhores educadores e conselheiros. Todos eles à sua volta para orientá-lo e cuidar de tudo o que ele precisasse. Mas o terrível dia chegou. E como vimos, ele caiu e quebrou os pés. Imagine que tipo de acidente possa ter sido para que os seus 2 pés fossem quebrados. Quebrar os pés é algo muito desagradável. Só quem já quebrou algum osso sabe da dor que estamos falando. Eu machuquei meu tornozelo essa semana e estou tomando remédios fortes para poder suportar a dor. E mesmo com os remédios, ainda assim é ruim. Hoje nós temos anestesias, cirurgias e medicamentos que nos ajudam a suportar a dor e a restaurar os nossos ossos para que em pouco tempo a nossa vida volte ao normal. Mas para Mephi a realidade era outra. Não havia medicamentos nem anestesia e nem tão pouco tempo para tratar e amarrar os pezinhos do menino e deixá-los para cima e ficar em repouso em um leito aconchegante. Mefibosete estava em fuga. Diante da sua dor, eu imagino o desespero e a tristeza da sua ama, lançando ele em cima de uma carroça e cobrindo ele para que ninguém o descobrisse, enquanto os cavalos corriam puxando essa carroça. Imagine a criança chorando de dor e de susto, o desconforto que a carroça devia promover nessa corrida, e a única anestesia que esse menino tinha era a mão da ama apertando a sua boca, abafando os seus sons para que ele não gritasse e fosse descoberto, e talvez os abraços dela e as palavras de amor e de cuidado que ela devia estar falando para ele. Quem sabe nessa situação ele tenha encontrado um pequeno espacinho entre os tecidos e viu entre as lágrimas o castelo onde ele morava, ficando cada vez mais pequeno. O único lugar que ele conhecia, ficando cada vez mais longe dele, enquanto ele se afastava para um rumo incerto. Que situação terrível. A história continua, mas por alguns capítulos e por um longo tempo não se fala mais nenhuma linha sobre esse menino. A vida vai passando e no capítulo 5, Davi é constituído o rei de todo Israel e nascem os seus filhos em Jerusalém. No capítulo 6, Davi traz a arca para Jerusalém. No capítulo 7, Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E no capítulo 8, narra as vitórias de Davi sobre as nações. Parece então que a vida segue o seu curso, as pessoas vão progredindo, tendo suas vitórias, tendo suas conquistas. O reino segue feliz, mas não se fala no jovem Mefibosete. Parece que a sua vida parou, que ele desapareceu, que a sua história não tem mais importância ou relevância suficiente que valesse a pena ser escrita. Talvez você também tenha tido essa sensação na sua vida. Eu já tive. À sua volta parece que todos vencem, que todos avançam, que todos conquistam, mas a sua história é discreta, sem nada que chame a atenção de alguém. Quem sabe alguém também tenha deixado você cair e com isso você perdeu a sua habilidade de caminhar na sua vida espiritual, na sua vida profissional ou até mesmo na sua vida sentimental. Eu não sei, mas pode ter acontecido. Mas no capítulo 9 acontece algo maravilhoso. Em algumas Bíblias, o capítulo tem um título que é A Bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E assim diz os versículos de 1 a 5. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim. Seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele.
Um dos filhos de Jonatas está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Davi então se lembra da sua amizade e lealdade a Jonatas, aquele mesmo, o Jonatas, pai de Mefibosete. Esses versículos são muito ricos para o nosso estudo. Primeiro, o rei se lembrou daqueles que nem todos se lembram. Lembrou daqueles que não estão em destaque. Lembrou-se daqueles que muitos acham que estão mortos. O rei lembrou. Deus também não se esquece dos seus filhos. Não se esquece daqueles que ficaram feridos pelo caminho e que em dado momento sentiram-se tão insignificantes que pareciam estar mortos. Você não está morto. Deus sabe do seu paradeiro. Ele sabe o que você está sentindo, sabe da sua angústia, da sua dor e das suas limitações. Um segundo ensinamento que nós tiramos é que aparece na história Ziba. A Bíblia diz que Ziba tinha servido no palácio quando Saul era rei. E por suas próprias palavras podemos entender que ele não só sabia da existência de Mefibosete, mas também do paradeiro e da deficiência que ele tinha. Mas o que Ziba fez por esse menino sabendo de tudo isso? Não fez nada. E quando ele foi perguntado, apresentou direto, logo, de pronto, o defeito de Mefibosete. Muitas vezes, as pessoas sabem da nossa dor, sabem das nossas limitações e não fazem nada. Passamos por lutas, quedas, tribulações, diante de uma plateia de espectadores que só querem ver onde tudo isso vai dar. Mas não se importam em ajudar ou em ficar sem fazer nada. Mas eu te digo, não importa se estão apontando os teus erros e os teus defeitos. O que importa, meus amados, é que o rei nos mandou chamar. Ele não perguntou nada sobre nossos defeitos, nossas dificuldades e dores. Ele apenas mandou chamar. O rei nos está chamando. O rei quer nos ver. Independente das nossas limitações, independente se começamos bem a caminhada e por algum motivo nos ferimos e não conseguimos caminhar mais, Ele está nos chamando. E não importa as vozes à volta, o que importa é que o Rei está nos chamando. Um terceiro ensinamento é que, enfim, surge o nome de um personagem pouco conhecido, mas que nesse momento será o protagonista dessa nossa história, Maquir. Ziba diz que Mefibosete foi levado para um lugar chamado Lodebar, na casa de Maquir. Lodebar, em algumas traduções, significa terra sem pasto, lugar sem verde, lugar do esquecimento, terra sem alimento, ou ainda lugar nulo. Ouvindo esses significados, podemos entender que o local era complicado de se viver e era um bom lugar para se esconder. Um lugar próprio para se esquecer a identidade e o passado e para passar pela história discretamente. Mas ele acrescenta que em Lodebar, Mefibosete estava na casa de Maquir. Isso parece não mudar a ideia de que estamos num lugar desértico, mas precisamos entender que, de modo algum, a casa de Maquir era um deserto. Mesmo em meio ao local deserto, podemos entender que a casa de Maquir era um oásis, um porto seguro, um lugar para ser acolhido, um lugar para encontrar socorro. Foi na casa que Mefibosete cresceu e manteve viva a chama da sua identidade. Embora manco dos pés, foi na casa de Maquir, sob os cuidados desse homem, que ele teve suas feridas curadas e a convicção de que, mesmo ferido, ele tinha sangue real. Foi Maquir que o protegeu e certamente o carregou em seus braços quando não aguentava mais se arrastar pela terra árida e quente. Foi Maquir quem o alimentou e lhe deu uma cama aconchegante para dormir.
foi Maquir. E Maquir não fez isso somente por Mefibosete. Em 2 Samuel, no capítulo 17, verso 27, diz o seguinte: quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobe, filho de Naás, e de Rabá, dos Amonitas, e por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e por Barzilai, de Roglim, em Gileade. Trouxeram-lhe camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo para Davi e os que o acompanhavam. Pois disseram: vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos, depois da longa caminhada pelo deserto. Maquir serviu e cuidou também do rei Davi, quando ele foi perseguido pelo seu filho Absalão. E quando Davi saiu dali, o seu exército foi vitorioso e o seu inimigo foi derrotado. A casa de Maquir é um lugar de refúgio, lugar que, mesmo no deserto, sempre tem alimento, sempre tem compaixão, sempre tem água, sempre tem um leito macio para descansar. Na casa de Maquir, a nossa identidade é restaurada e ganhamos força para a vitória. Mefibosete se tornou homem na casa de Maquir. Mas um dia, um som alto de cavalos e carruagens invade o lugar. Eu imagino o medo de Mefibosete ao ver que era a comitiva real. Talvez ele pensou que seu destino tivesse acabado, estivesse selado e agora ele ia morrer naquele lugar. Mas quem está na casa de Maquir pode ter chego desacreditado, desesperançoso, mas quando sai dali, sai para assumir a sua vitória. Mefibosete sai da casa de Maquir porque o rei lembrou dele para honrá-lo e restituí-lo. O rei Davi, quando foi cuidado por Maquir, teve suas forças e estratégias de guerra renovadas. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, ou se você percebe que à sua volta há um grande deserto, mas o Senhor quer te lembrar que há um Maquir em meio a uma terra sem esperança. Existem muitos Mefibosetes que foram derrubados pelas drogas, pelo abandono, pelas tragédias, pelos divórcios, pelas mentiras, pela incompreensão e por tantas outras mazelas. Mas existe uma casa de Maquir no seu deserto. A casa de Maquir que Deus procura é o nosso coração, casa aberta para ser uma bênção aos Mefibosetes que nos cercam. Ser um Maquir não é ser perfeito, sem problemas, e ser uma pessoa que busca resolver os problemas dos outros. Ser um Maquir é, mesmo em meio ao deserto, em meio às próprias lutas, encontrar forças para consolar feridos e ajudar pessoas. Deus poderia mandar anjos para fazer isso, mas prefere deixar sob nossa consciência essa linda tarefa de abençoar os Mefibosetes. Adolescente, entendo que é uma fase difícil. Realmente, em muitos momentos, a sensação é de que estamos em um deserto. Mas você está na casa de Maquir. Se você pode olhar para seus pais, ou se você pode pensar neles, eles são o seu Maquir. Pais, os seus filhos precisam dessa casa. Transformem o seu lar na casa de Maquir. Transformem-se em Maquir. Filho, filha, esse é o teu Maquir. Pai, mãe, esse é o teu Mefibosete. Deus os abençoe.